Sim. Bem-vindos de volta ao 20 Natural, onde a gente tá jogando Vampiro, né? O Lucas e os amigos dele. E a última aventura a gente parou num momento de tensão, onde os nossos vampiros, depois de descobrir a morte do Renato no meio de uma festa no apartamento, em um dos apartamentos do Pedro, eles começaram a debater sobre os possíveis culpados, acreditando que um dos 6 é o responsável pela morte do Renato. Então eles estão investigando essa morte e terminamos com o Pedro recebendo uma ligação no celular do Lúcio, da Sarah, falando: eles estão indo aí. E o telefone ficou mudo. Bom, aparentemente eles estão vindo aqui. E a gente pretende estar aqui quando eles chegarem? Você fez alguma coisa de errado, Lúcio? Pra começar, eu me lembro que você pediu descrição pra gente que vinha nessa festa, não? Mas eu não fiz nada de errado. Não, mas... Descrição. Mas a Fazer coisa de errado. descrição já não existe mais. Pois é, alguém avisou eles que eles estão chegando. Pois é. Pra- Por tudo que a gente sabe, foi você. Se eu avisei eles, por que eu queria não estar aqui? Faz sentido. Bem a sua cara, Lúcio. Tá blefando. Desculpa, foi como jogador. Claramente, alguém quer que as outras pessoas daqui se ferrem. Que conveniente, você avisa todo mundo e você vai embora. E um de nós fica culpado pela sujeira. Francamente. Eu acho muita coincidência e muita conveniência pra uma pessoa só em poucas horas. Eu também acho muita coincidência e conveniência a gente estar no apartamento de uma pessoa que poderia ter planejado isso com muita antecedência e saber quem estaria aqui dentro. O simples fato de que você pensa dessa maneira, Lúcio, mostra o quanto você é pouco inteligente. Se eu fosse fazer isso, com certeza eu não faria isso na minha casa, parecendo que fui eu que fiz ou que tem alguma relação comigo. Francamente, né, Lúcio? Será que não? Só pra saber assim. O Pedro é esperto. Eu acho que eu sou melhor do que isso, né, Marcos? A menos que sabe você disso quisesse também. fazer isso pra você poder falar isso. É, eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém. Mas aí pra falar. Não, teria que ter corrido muita coincidência. É, Sim. seria muito conveniente. A Verônica Muito tinha pouco conveniente levantado pra lá. mim, porque aparentemente eu sou o maior suspeito. Mas eu não tenho nada a temer. Então a gente pode só sentar aqui e esperar o príncipe chegar. E deixar Será que você não tem nada a temer? Oi? Essa foi a Eu não acredito que o príncipe ficaria muito feliz, ainda que você não seja de fato culpado pela morte do Renato. Eu acredito que o príncipe não deve estar muito feliz com essa reunião da qual ele não foi informado, Não convidado. lidar com isso. Tudo pode ser conversado. E se a gente Tudo for pode ser embora? A gente foi embora da nossa própria casa? Não é mais a sua casa, você falou. Tudo bem, mas todo mundo sabe que é a nossa casa. Mas você tem Você vai outras responder? 13, 14. Bom, se eles chegarem e a gente não estiver aqui, eles vão ter que procurar a gente em outro lugar. Aí quando eles Vão forem ter procurar a gente em outro lugar, a gente pode estar em outro lugar. E aí a gente pode fazer isso durante Mas aí a gente séculos vai- e séculos. Isso parece uma vida ótima. Não, é incrível. Eu não quero ficar fugindo. Ninguém vai fugir. Não, a gente não vai, era só piada. Que nem a da água benta ali, Ah. que te incriminou. Existem piadas que são perigosas. Eu não sou um bom piadista pra Devo dizer você. que você é o nosso principal suspeito por causa dessa piada. Eu tentei te ajudar, cara. Eu entendo você querer me jogar como principal suspeito, mas eu discordo quanto à piada. Você se atirou. Tá no seu direito. Então a gente espera, é isso? Aparentemente. Eu quero ver o que você tem pra falar na frente deles. Eu jogo um copo de água na cara do Lúcio, pra variar um pouco. Porque eu já tava gostando muito. Essa garota. Não vai perder a cabeça, hein, Lúcio? Mas tá nervoso, Lúcio? Mas tá nervoso? Se ele tava nervoso, a água foi boa, porque aí ele deu uma esfriadinha. Quente ou frio? Quente ou frio? É, muito bom, Tata. Verônica, eu posso conversar com você um momento? Claro, Lúcio. Suspeito. Com quem você tá falando, Verônica? Depois você me fala. Fala em office, pra ela. Ah, é com... É com o Tuzão ou é com o Lúcio? Com o Lúcio.
Ah, tá. Claro. Deus me fala. Tecnicamente é com os dois. Exato. Quer que eu vá aí? Não. Tá. O Lúcio chama ela de lado e... Ninguém se opõe a isso. Ele vai até o segundo andar. Ele chama você até o salão de festa. Bem esquisito Marcos. isso aí. Lá. Segundo andar. Bora lá! Escondidinho. Escondidinho. Raciocínio mais furtividade. Sim. Sim. 1, 2. Eu olho pro Dificuldade 8. Furtividade. Olha, ela tá afrontosa. Tá afrontosa. Furtividade, tá onde? Aqui. 3. cadê os outros dados? Ih, misturou com os tatatã. Aí. Ih, Mas pega só, ó, o roxo e o azul, hein? São os... Tá. Ok. São os que tiram o número bom. meus dados estão terríveis. Ih. Não, porque eu... Isso, ó. Porcaria de 1 a 1, 10. 0 sucesso. Pra fazer macaquice, Vocês percebem enquanto o Marcos começa a andar atrás do Lúcio e da Verônica, mas os dois param e ficam... E aí, pessoal? Ok, eles Uma continuam o pergunta, o caminho. Lúcio ainda ele tá sob o meu efeito Sim, de facinho. presença? De cassino? Tá. Vocês chegam no salão de festas, ele... Como exatamente você fez isso? Isso o quê? Me fazer falar. Te fazer falar o quê? Ora, meu caro, convenhamos. Você só tá falando o que você já sabia. Eu só tô dando uma ajudinha. Mas eu sinto que eu não sabia. Não mesmo? Não. Lúcio, pode falar pra mim? Faz um teste de percepção e empatia. Percepção e empatia? Isso. Não, achei que empatia com animais, não é isso. Tá. Tá, é em talento. Piada. 4. Ofensivo. Não, só que... tava procurando de verdade. Gabriela é meio lenta. 00 é 10. 10, né? Tá, qual que é o nível do trem? 6. 6? Então, 4 sucessos. Ele tá falando a verdade. Ele realmente parece não saber o que ele tá falando, mas ao mesmo tempo ele parece não ter mentido. Então era como se fosse uma memória confusa, que ele não sabe o que aconteceu, mas ele realmente começou a pensar que ele estava na sala, Mas ele tava na sala? Ou eu tô induzindo? Desculpa, eu não entendi. Não, ele provavelmente estava na sala, mas ele parece não se lembrar disso. E você ter feito ele falar a verdade parece ter acessado algum campo de memória que ele não conseguia. Você... Peraí. Talvez você tenha sido induzido a fazer isso. Sim, Estranho. mas Muito estranho. eu não teria feito... Ele olha pra janela. Eu com certeza consigo quebrar essa janela, mas... Por que eu faria isso? Sendo muito sincero, dentre nós 6, eu acho que eu sou o que menos tem motivo pra tirar o Renato da jogada. Eu não sei, Lúcio, eu não te conheço. Você conhecia o Renato antes? Você conhecia com certeza. Você tinha o telefone dele no seu celular. Sim. E por Como eu que disse, você eu tinha? costumava fazer serviços pra ele. Pelo mesmo motivo que eu tenho o telefone de vocês, que eu costumava fazer serviços. Agora eu tô um pouco confusa. Eu consigo... Eu sei quem poderia obliviar a memória dele, alguma coisa do tipo? Alguém da nossa turma tenha essa parte?
Alguns vampiros conseguiriam fazer isso, vampiros que têm a disciplina da dominação conseguem apagar memórias. E quem eu sei que tem isso, com certeza... Com certeza o Pedro. Mas Tá. eu acho que na real, dentre vocês, só o Pedro, mas existem outros vampiros que podem ter dominação. Não, né? Eu não tô contigo. Não, é que eu saberia se você tivesse. Tá. Eu vou mandar um inbox pro Moacir. Cuidado, é que eu não. O inbox não aparece na tela, né? Exatamente. Eu te mando um print. Fala. Não, eu só mando pro Moacir. Cuidado com o Pedro. Observe o Pedro. E eu não sei agora o que eu faço com o Lúcio. Eu fico um pouco confusa e ainda assim eu tento sustentar que ele... essas emoções de que ele se sinta culpado. Eu quero que ele continue sem entender o que tá acontecendo. Tá. Mas eu começo a ficar meio inquieta, assim. Realmente não sei muito o que fazer. Eu não sei... Como vocês já estão nisso, já deve ser por volta de 2:30 da manhã, mais ou menos agora. E vocês já passaram por várias coisas. A cena anterior encerrou, então estamos agora numa nova cena. Então todas as habilidades que durariam durante uma cena, elas precisam ser refeitas, ou coisas que falharam podem ser refeitas a partir de agora também. Tá. Eu poderia tentar um novo teste de aura? Sim. Oh, yes! Eu quero continuar exercendo presença no Lúcio, e eu quero que ele ainda assim se sinta culpado. Eu quero que ele não se seja completamente. Eu tenho alguma coisa, Tuzão, que eu consiga entender mais alguma coisa dele? Não, né? Eu sei que ele tá falando a verdade. Você pode continuar perguntando, investigar coisas, vasculhar a casa, sei lá. Lúcio, só me conta uma coisa. O que você estava fazendo exatamente na cena do crime? Você não lembra mesmo? Eu não sei. Eu me lembro de estar na festa e de sair do salão de jogos em direção à piscina. Só isso. E você... E, na verdade... Mas você lembra de ver a cena? Você viu ela de fora ou você estava nela? Não, eu estava, eu acho, nela. Era você que carregava o clã? É possível. Ok. Quando eu coloquei ele na banheira, eu senti uma sensação familiar. Ok. Mas eu não me lembro de ver aquela pessoa. Tá, eu vou manter assim, porque eu não sei muito bem o que mais perguntar pro Lúcio. Mas você consegue acessar mais memórias? Como você fez Não isso? sei, eu consigo? Tuzão, eu consigo? Não. Não? Você não tem nenhuma habilidade que possa ler a alma da pessoa ou algo do tipo assim. Você tem o quê? Presença e... Tem presença, tem auspícios 1, rapidez 1. Quem poderia fazer isso? O Moacir consegue? Não. Tá, mas a Rain consegue. O quê? Acessar a memória da pessoa? Depende. Existem muitas formas de fazer isso. E existem muitas formas de fazer isso. Você pode usar a disciplina, você pode tentar convencer a pessoa certa perguntando algo específico pra alguém, pode ser diferente de qualquer pessoa perguntando. Eu tenho 4 de manipulação. Oi? Eu tenho 4 de manipulação, não sei se ajuda. Manipulação? Não sei se ajuda, porque manipulação eu também consigo manipular. Mas a questão é que ele não consegue lembrar, né?
A gente precisa conseguir desfazer a dominação. E depois refazer pra entregar pro príncipe. É isso. Ou não. Mas você tá bom, mas você tá sozinho. Até agora, pra mim, é mais interessante eu ter o Pedro vivo do que o Lúcio vivo. Eu mando outro texto pro Moacir. Traz a Rain pra cá. Tá. Sem os outros. Eu queria. O Lúcio foi até a janela e tá, tipo, olhando a janela do quebrado de cima pra baixo, assim. Heine, Aí ele percebe que você tá olhando de volta e ele se afasta da janela de um novo. grande copo de água, um pouco maior que aquele, mais pra lá. É um vaso? É tipo um vaso. Francamente, Moacir, o que você tá tentando fazer? Chama ela de canto, vem cá. Eu vou lá pegar o vaso. Eu vou pegar o vaso. Sérgio, Aí eu pego. Não, eu pego um vaso mesmo. Tá. Pego um vaso mesmo e volto assim com o vaso. Vira só um vaso. Volta assim. Eu pego o vaso pra encher de água. E aí eu jogo você. onde? Bom, E vocês têm a dinâmica mais esquisita. Voltou. Mas tudo bem. se vocês quiserem continuar brincando, eu acho que os adultos precisam resolver a nossa situação. Eu queria tentar ler a Ok. do Pedro. Do Pedro? Pode tentar. Enquanto isso, eu posso Daqui, fazer algum tipo de investigação na sala, alguma coisa, não sei. Pode. Você pode tentar jogar percepção mais investigação e olhar a sala. Pode. Isso é uma falha, né? Percepção mais investigação, que triste. Qual é o nível mesmo? É 8? 8. Sucesso. Um sucesso. Um sucesso é o suficiente pra definir padrões tipo pálido e brilhante, então. Eu não consigo ver a cor. Você sabe que ele é um vampiro. Ele tem cores pálidas, mas você não consegue definir cores, então. Tá sendo um dia horrível pra mim. Eu não consigo entender nada do que tá acontecendo. A minha cabeça dói. Faz um teste de força de vontade. Qual a dificuldade que eu tinha falado na outra vez? Força de vontade? Foi 7? Não lembro. Se foi 7, então agora é 8. 2. 2 sucessos. 2 sucessos? Eu Você tava- sente a Delacour tentando entrar de novo. Eu né? comecei algumas vezes já, mas eu continuo no comando. Ai, Oi. tudo bem? Tudo bem. Eu jogo o copo d'água dela. Que mania esquisita que vocês Eu- estão desenvolvendo. Eu não gosto disso. Você gosta. Você. Eu não gosto. Você gosta. Rain, você ouve uma voz falando: Deixa que eu cuido disso. Tá. Só que aí você percebe que você na verdade falou isso. Ah. E foi a Delacour que falou. Você quer cuidar do quê? Você não precisa aceitar que ela entre no comando, mas você só ouviu ela falar. É bagunça que você quer, arroba? Eu me afasto deles bastante de um lugar que eu consiga enxergar todo mundo. Eu mando mensagem Você pra... pode conversar com as suas personalidades entre vocês, só que saiba que tudo que você falar é em voz alta. Tá? Você conversa. Eu mando mensagem Eu me pra afasto Verônica. pra um lugar em que eu consiga ver todo mundo. Do outro lado da piscina? Do outro lado. Mando mensagem pra ela dizendo: tá um pouco difícil, mas espera um pouquinho. Aquele meu teste deu 2 sucessos. De investigação? Percepção mais investigação, Não tem nada diferente do que vocês já tinham percebido antes. Agora, sabendo um pouco mais das coisas, né? Sabendo quem era a pessoa que estava junto, vendo as imagens da câmera, você começa a perceber que tinham outras coisas na sala que poderiam ter indicado. Por exemplo, marcas de algo sendo arrastado, um pouco do sangue que era do caçador estava não só espirrado, mas meio arrastado. Então, provavelmente foi tirado daquela sala e nada que vocês já não sabiam. Tá.
Eu tô um pouco desconfiada agora, porque eu sei que a Alice agiria conforme o Pedro. Tipo, seria cúmplice nesse caso. Provavelmente. Então eu tô perdida, não sei o que fazer. Quero que o Macio esteja aqui. Você me falou isso? Oi? Você me falou Não, eu tô só pensando alto. Um teste que uma fez, a outra pode fazer se ela tiver a mesma habilidade. Não. Como assim? Por exemplo, o teste que eu acabei de fazer no Pedro. De Se eu tivesse sentir a hora habilidade dela? com a Rain de la Culpa, eu poderia tentar fazer de novo? Não. Poderia, elas são Isso é pessoas outra diferentes. Ok. Elas são como pessoas diferentes. Tá. Pedro, você recebe uma mensagem no seu celular dizendo: você quer uma resolução ou você quer respostas? Um número desconhecido. Eu respondo os dois. Eu tento ler a aura do Pedro de novo. Empatia travou a percepção, mas empatia. Percepção, usa seus dados. Dificuldade 8. Você tem chega uma nova mensagem de você tem respostas na sua sala especial. 3 sucessos. 3 sucessos? Sim. Agora você sabe que ele é um vampiro e que você gosta dele. Que ele é rico. Ele é rico. Ele tem uma aura de rico. Ele é rico. Uma hora de ouro. Você percebe uma aura pálida, como você já imaginava, por ele ser um vampiro. Tem como cor principal um azul claro, mas você reconhece que existem padrões de outros sentimentos, mas nada que chame particularmente a sua atenção. Eu vou pro meu escritório. Com as pessoas, sozinho? Sure. Por que não? Sure. Eu vou vender essa casa mesmo. Eu se chego mais vocês quiserem me acompanhar. perto. Eu chego perto dele e eu tento puxar ele um pouco pra frente pra falar sem ser ouvida pelos outros. Você tá tranquilo porque você não fez nada ou porque você já sabe como vai resolver isso? Eu tô tranquilo porque eu sou tranquilo. Tá tranquilo. Se você tem que me perguntar, eu achei que você me conhecia melhor do que isso. Será? Eu não conheço nem eu mesma, Pedro. Mas eu conheço. Eu continuo andando do lado dele sem falar nada. O Lúcio fala pra... Vocês ainda estão na sala? Vamos lá embaixo? Não sei. Acho que eu gostaria de dar mais uma volta nessa casa e entender o que tá acontecendo. E você vai comigo. Porque eu não posso perder contato visual com ele. Ok, vamos. Ele vai com você. Eu quero olhar, não sei, as salas. Quais salas mais tem no segundo andar? Anotado. A gente tá no salão Tem de uma folha festa, né? diferente. Onde que é a sala de reunião? Alguém foi lá?
Onde que é a sala de reunião? É o escritório pra onde eles estão indo? Não, tem o escritório e tem a sala de reunião. Tá, eu quero entrar na sala de reunião e ver se aconteceu alguma coisa por lá. Eu vou passear pela casa enquanto isso. Ok. Eu mando mensagem pra ela perguntando se tá tudo certo lá. Bom, então vocês chegam no seu escritório. Eu respondo. Tá normal? Vejo o que tá acontecendo por aí. Eu vou dar mais uma olhada por aqui. Aparentemente normal, nada de especial. Eu, a partir de agora, vou ficar bem próximo do Pedro. Do lado. Próximo fisicamente mesmo, sim. Não encostando nele. Ah, mas, eu ia tipo, falar. Próximo incomodando o Pedro. Não, tipo, Sussa. Tranquilão, Samuel L. Jackson com chinelo. Posso te ajudar em alguma coisa? Sigo tomando Só água? minha aguinha aqui. Se você puder me dar licença um pouquinho. Eu tô trabalhando. Eu tiro o quadro de trás. Você pode segurar aqui pra mim, por favor? Eu pego o quadro e ponho aqui do chão. Não, você pode segurar pra mim, por favor? Lamentável, moço. Lamentável. Eu sigo segurando. Quando ele vira, eu faço. Eu sento na mesa, tiro minha chave, abro a gaveta, põe o dedinho no... Biometria? Abro a biometria pra abrir minha sala especial. Você abre, ela parece vazia. Eu entro. Entre outras coisas que tem na sua sala, a maior parte são coisas que você já esperava encontrar lá. Mas tem bastante coisas que são esquemas seus de projetos que você busca ascensão social, pessoas que você teria que fazer contato. Então são grandes esquemas que você segue ao longo da sua vida, da sua não vida. Entre eles tem coisas que podem te ligar ao Renato. E junto da foto do Renato tem um número de telefone. Eu fico na porta, tá? Não é pra ninguém entrar. E não é muito grande. Atende uma voz suave. Olá, Pedro. Oi. Fico feliz que tenha me ligado. Eu estava aguardando. Você podia ter me ligado. Mas aí eu não saberia se você está interessado em falar comigo. Eu não sei se eu tô. Bom, então você pode me retornar quando tiver essa resposta. E talvez quando seus amigos não estiverem por perto. Eu tô lá em cima. Não, ok. Eu fecho a sala. Você não deixou ninguém entrar nela, né? Tá. E aí eu ligo de novo. Bota o vidinho na porta. Não, você fecha. Ele ficou do... Ah, mas você fechou e ficou do lado do escritório, né? fora. Você não tá no... Então, não. Só fechei, tranquilo. Podemos conversar agora? Acho que eu mudei de ideia. Bom saber. Por que não pede pros seus amigos saírem da sala e a gente conversa melhor? Ah, eu não tenho nada pra esconder deles. Como quiser. Até porque eu tô no telefone. Como achar melhor. Pedro, eu sei quem fez, o que fez e por quê. E eu posso te dar essa resposta. Mas eu preciso de um favor seu. Claro. Tô ouvindo. Eu preciso da sua lealdade e saber que você ficaria do meu lado caso algum negócio em específico aparecesse. Será que eu poderia contar com Eu não sua sei quem ajuda? você tá sendo extremamente vago. Ou vaga. Então você vai ter que ser mais específico.
Meu nome é Regina. Eu sou uma das principais cuidadoras do clã dos La Sombras de São Paulo. E eu preciso que você facilite a minha entrada em alguns certos locais. Coisa que eu sei que, com o seu dinheiro e posição, não deve ser muito difícil. Eu já facilitei a sua jogada, lhe dando acesso a uma posição maior, se é que me entende. Se você estiver do meu lado, eu consigo fazer com que você ganhe essa posição e você facilita o meu lado. Então, você fez uma coisa que você acha que vai me beneficiar e você precisa de mim, é isso? Exatamente, eu acredito que se a gente quer a ajuda de alguém, a gente deve primeiro mostrar que tem empatia por essa pessoa e dar um presente primeiro. E... o que você pode me oferecer? Estabilidade? Estabilidade? Eu tenho estabilidade de sobra. Não estou falando de estabilidade financeira. Não existe outro tipo de estabilidade. Você é jovem. Espere ter 500 anos. Mas eu posso também te oferecer um cargo. Um cargo que eu sei que você estava atrás. E agora parece que ele está vago. E se ele tá vago, o que você pode me oferecer? Que poder tem você pra me oferecer qualquer coisa? Poder suficiente para fazer isso. Mas Se você tem poder suficiente pra fazer isso, você não precisa de mim. eu tenho poder para te oferecer o cargo, não para o que eu preciso que você faça dentro dele. E o que seria isso? É preciso que você só continue algo que você já vem fazendo e esconda algumas coisas do príncipe. Tipo a entrada de algumas pessoas ou de mercadorias. Algumas movimentações, nada demais. Olha, com todo respeito, você não me parece muito confiável. Eu não faço negócios pelo telefone. Se você quiser dispensar seus amigos, eu posso aparecer pessoalmente. Você não pode aparecer pessoalmente pra todo mundo. Francamente, você não me parece confiável. E eu não gosto de falar isso por telefone. Eu não sou confiável. Bom, eu acredito que você tenha por volta de 1 hora até o príncipe chegar. Eu espero que tenha uma resposta sua antes disso. Senão, eu acho que ele talvez não fique muito feliz em encontrar a situação em que vocês estão. Nada que a gente não tenha lidado. Eu duvido muito. Será? Boa sorte, Pedro. Obrigado. Ela desliga. Acho que eu devia ter avisado ela que a gente grava todas as nossas ligações. Quem é? Oi? Alguém que desligou na cara dele antes que ele conseguisse desligar na cara. Quente ou frio? Bom, aparentemente alguém do clã dos Las Sombras sabe o que aconteceu. Eu queria negociar essa informação. Enquanto isso, eu vou pra sala de reunião. Eu entro na sala de reunião, tô procurando alguma pista, alguma coisa, tem alguma mancha de sangue, algo assim. Alguém entrou lá. O Lúcio se oferece pra ajudar e... Você tá procurando exatamente o que aqui? Não sei, qualquer coisa suspeita. Eu tô realmente não sei o que tá acontecendo. Então joga percepção mais investigação. E eu tinha uma pergunta pro Lúcio que eu acabei de esquecer. Porque eu fiquei me entretendo na conversa deles. 3 sucessos. O Lúcio também teve 3 sucessos. Tecnicamente são Não tem um. 2. Porque tem um, não é? Tem um são 10, desculpa. Tá. Tudo É que certo. agora eu realmente não sei se eu mexi no dado ou se era um.
Vocês percebem que, dado o Pedro ser quem é e ele ter diversos funcionários, esse local, quando ele não está sendo usado, ele provavelmente deve ser impecável de arrumado. E vocês percebem que tem alguma cadeira ou outra fora do lugar, como se tivesse sido usado há pouco tempo. E vocês percebem também que o estofado de algumas cadeiras está mais amassado, como se tivesse alguém sentado há pouco tempo. E no canto da sala tem um casaco de pele jogado. Um casaco de pele? É. Eu consigo identificar de quem é esse casaco de pele? Se ele Não tem lembrança nenhuma de alguém usando isso hoje. Você vai pegar ele? Você vai deixar ele lá? Eu vou pegar ele e vou olhar pro Lúcio e perguntar de novo. Mais uma coisa, Lúcio. Você falou que não foi você, que você tava lá. Eu continuo te achando suspeito, mas eu acredito em você. Me diz uma coisa. Foi você que avisou o príncipe? Não. Vocês viram, a Sarah me ligou. Eu não sei de fato quem avisou. Quem avisou a Sarah? Eu não sei. Essa Sarah é sua amiga? Sim, ela é um contato. A gente não é próximo, mas ela me fornece informações, assim como eu forneço pra ela. Tá. Ele tenta pegar o casaco de pele. Eu tô muito frustrada porque esse cara não sabe nada. Eu tô tipo... Ele... Tô no caminho errado, certamente. Facada esse brother. Eu tô quase matando ele. O melhor, claro, pinta a bola aqui assim, ó. Ele pega o casaco de pele e na hora que ele pega o casaco, você vê que ele dá uma cambaleada, quase como quando a Heine tenta ler a aura de alguém e não consegue. E aí ele começa a ficar com uma cara assustada, olhando pro casaco e... Eu sei quem foi. E eu sei também quem matou o Renato. Quem? São pessoas diferentes. Uma pessoa armou tudo isso. Eu não sei até que ponto ela é influente o suficiente para armar todos nós estarmos aqui hoje, mas ela com certeza é influente o suficiente para entrar aqui e ter acesso a algumas pessoas. E talvez ela ainda esteja aqui. Mas definitivamente quem matou o Renato fui eu. Ok. Então estávamos certos o tempo todo. A campanha mais rápida da história. Eu tô muito confusa, gente. Me ajuda, eu tô sozinha. Manda uma mensagem aí pra gente. Eu vou mandar pro Moacir, eu tô muito desconfiada de você. Ainda agora? Sim. Pera que eu não posso estar lá porque a última vez que eu fiz eles sobreviveram, né? Ah, mas você pode tentar de novo. Acho que foi lá mesmo. Ah, não, foi nessa cena, já foi. Foi nessa que eles Foi quando começou já. Eu mando uma mensagem pro Moacir. Ok, definitivamente foi o Lúcio. Foi ele, mas ele tá de boa, né? Ele tá, tipo, suavão. Não, ele não parece estar suave, ele tá... Transtornado. Tá transtornado, ele... Como se ele tivesse acabado de descobrir que foi ele, não que ele estivesse admitindo algo. Foi uma revelação. E quem é dono do casaco? Quem é essa pessoa? Nesse meio tempo eu mando pro Moacir. Sobe aqui. Foi o Lúcio mesmo. Eu mando mensagem pra ela, como é que você sabe? Não interessa, sobe aqui. Ele fica olhando pra você, digitando e falando... Agora é a hora da clássica cena da sala de jantar. Todos os personagens juntos e vai começar a exposição. A gente vai tirando máscara. Exatamente. Não é hora de ficar mandando mensagem. A Regina ainda deve estar por aqui. Quem é a Regina? É uma sombra. Quem é a Regina? Não sei, você sabe quem é a Regina? Então não. Fico feliz que você não saiba, mas... Ela tem medo.
Ela deve estar por aqui ainda. Ela me mandou essa mensagem, eu dou umas olhadas e tento ir saindo bem furtivamente. Manda um... Eu tô muito de olho na galera. Vai ser difícil sair sem... manda um raciocínio, furtividade, dificuldade 9. Eu estou observando desconfiadamente as pessoas. Um raciocínio não, destreza. Não sei o que você tá querendo. Quase aqui. Viu, Ju? É destreza. Destreza e furtividade. Dificuldade 9. Cadê minha destreza? Ok. Furtividade tá onde? Em perícias. Habilidades, perícias. Tá. Tá bom. Rolou não. Não. Vocês percebem ele se afastando, tentando ser discreto. Onde tem? Piscina. Não é você. Não é você que quer ir comigo na piscina, né? Beleza. Não. Tá bom. Tchau. Por que você tá indo na piscina? Porque enquanto os caras estão falando as coisas aí, quando o pessoal não chega, mano. Não, vamos ir pra piscina. Vai gravar outro comercial? É, quase isso. Eu vou sair. Não, você vai ficar aqui. Eu mando mensagem pra Rain falando pra Verônica falando assim, ó. Um pouco complicado, mas já vou. A gente pode todo mundo. Para a piscina? Tá bom. Você ia pra piscina? Eu mando de volta. Então traz todo mundo! Tá. Eu fico um pouco da piscina. Não, porque senão. Pra não pegar mal, né? Pra não pegar mal, eu vou ficar aqui um pouquinho na piscina. Não deu certo, vamos fazer. Foi o que eu fiz com o porra do vaso. Fico 3 segundos na piscina e aí eu falo assim, Aí eu falo assim, ó, manda mensagem no grupo pra todo mundo ir junto. Pra não desconfiar de mim. Manda mensagem aí. Ela tem que mandar. Você. Eu fico te observando muito desconfiado. Manda uma mensagem no grupo pra gente ir. Quando eles vão na piscina, eu fico no escritório. Você fica? Você levou todo mundo pra piscina? A ideia era essa. Eu fui. Você ainda tá na sala de reunião, né, Verônica? Eu tô. Então tá. Eu tô ainda exercendo presença no Lúcio. Sim. Mas eu posso ativar auspícios, né? Que eu fico. Você mais pode alerta ter às coisas. sentidos aguçados, sim. Posso usar as duas ao mesmo tempo? Sim. Tá, eu queria Você vai aguçar os sentidos. aguçar os sentidos. Ok. Com seus sentidos aguçados, você começa a ouvir coisas que normalmente você não ouviria. Então você ouve toda a movimentação das pessoas mesmo. Eles estão no 3º andar. Você ouve que eles estão saindo de alguma região que você não conhece. Nunca foi no escritório dele, mas eles estão saindo do 3º andar da casa. E você ouve eles passando e indo em direção à piscina. Todo mundo viu a mensagem? Tá, mas eles não passam por mim. Eles não sabem que eu tô ali. Você tá na sala de reunião, mas eles não necessariamente vão ver que você tá ali. Eu vejo eles, eu ouço eles saindo da sala de reunião e então eu vou atrás deles. Tá. Devagar, tentando não ser percebida. Você quer tentar não ser percebido? Mas a gente acabou de receber sua mensagem e tá indo pra onde você tá. Provavelmente a gente ia se encontrar no corredor. Vocês se encontram no corredor, então? Vocês se encontram. Acho que sim. Eu vou na direção deles. Da Gabi. Eu só falo 2º andar. No grupo. Então vocês se encontram no corredor principal, no 2º andar. Foi você? Aparentemente sim. Mas eu não tenho certeza do porquê eu... Como que você sabe que foi você? Você tá Ele mostra o casaco de pele. culpado? Eu não diria exatamente culpado, mas... confuso. Talvez. Mas o que é esse casaco de pele? Explica. Ele é da Regina. Ela é uma La Sombra muito influente e eu acredito que eu possa ter encontrado com ela aqui na festa. Não tenho certeza de como ela entrou, mas eu tenho quase certeza de que
ela me fez fazer o que eu fiz. Regina é nome de mau caráter. E você se sente mal por isso? Eu me sinto usado. Ok. Aparentemente essa Regina sabe usar muito bem domínio sobre vampiros. Você não tem ideia de como. E Ok, agora a gente ainda não resolveu nosso maior problema. Que é o fato do príncipe estar vindo. Se a gente achar essa Regina aqui, é muito perigo pra gente antes do príncipe chegar? Você tá perguntando pro Lúcio ou pro Tuzão? Talvez. Bom, eu não sei, nós somos 6? Você sabe se ela Nossa, eu gostaria muito que o Renato estivesse vivo agora. eu não. Eu quero usar olhos do caos no Lúcio. Olhos do caos? Ok. O que ele faz mesmo? Ele desvenda os padrões da alma de uma pessoa. A sim. circunvolução cerebral da natureza interior de um vampiro. Mas é pra tentar definir a verdadeira natureza de uma pessoa. É percepção e ocultismo? Percepção e ocultismo. É isso, não? É. Deixa eu só achar aqui. 3, 4, 7. Ver se tem algo específico disso ou se é só... Ok. A gente chamou ele de Eu não sei qual é a dificuldade, depende de quanto conheço a pessoa. Uhum. Oito. Ok. Três. Sucessos. Os três Tem são sucesso? Isso não faz muita diferença, mas legal. velhos. Só pra... 30 natural. 30 natural! Hoje rola tão mal, né? Tô valorizando o A trabalho Delacour. da profissional. A Delacour rola melhor. Exatamente. Você tá querendo entender algum pedaço específico dele ou o que você quer entender nessa Eu tô tentando pessoa? entender a natureza dele, o quanto ele é inocente ou culpado. O quanto ele tá envolvido com essa pessoa ou não. Que ele tá acusando. Você consegue desenvolver padrões e as coisas surgem pra você como se fosse uma visão. Durante um tempo você deixa de ver a sala em que você tá e é como se você se isolasse do mundo. E aí fica tudo como se fosse uma região nublada e preta onde você vê só você e o Lúcio. E nesse meio caminho, como se coisas e conexões fossem se construindo, como árvores crescendo, folhas caindo, como se cada sopro de vento interferisse nas múltiplas possibilidades do universo. E você começa a fazer ligações e entender o caminho real das coisas. E aí quando você acha esse caminho, você percebe a trajetória do Lúcio, você começa a entender ele desde sua criação como vampiro até o que levou ele a ser quem ele é. E você percebe que ele é uma pessoa bastante simples, sem grandes ambições e que geralmente tem estado em posições de subalterno de alguém. Por mais antigo ou forte que ele fosse, você acaba desvendando isso, que ele é mais antigo do que vocês, no geral, não mais antigo do que Moacir. Mas você desvenda que ele é relativamente poderoso e ainda assim ele é tratado como subalterno por muitas pessoas e ele é desacreditado frequentemente. E ao longo dessa trajetória você vê que ele fez alianças com muitas pessoas, algumas das quais ele se arrepende, mas todas que ele considerava necessária. Ele quase que sobreviveu a esse mundo vampírico. E você encontra no meio dessas grandes conexões lá no passado um momento em que ele encontrou uma Regina muito mais inexperiente do que é hoje em dia
e que ele teria tido um pequeno contato com ela, mas que isso foi o suficiente para hoje em dia ela conseguir localizar ele de volta e conseguir arquitetar um plano para usar as habilidades dele. E você entende que a conexão com ela não é uma conexão que ele gosta, e que ele teve essa conexão no passado porque ele julgou importante ou necessária, mas que ele se afastou e que ele acreditava estar livre dela, e que talvez tenha sido uma surpresa bastante desagradável encontrar ela nessa festa, mas que ele não teve controle ao encontrar com ela, e que ela provavelmente dominou a mente dele durante um tempo, e ele fez coisas que ele não queria ter feito, mas ele não se sente necessariamente culpado por elas, mas ele sabe que fez, e no momento ele parece estar bastante confuso, pensando que talvez ele tenha que enfrentar julgamentos que ele não gostaria de enfrentar, mas que ele não vai fugir dessa punição se ela surgir de alguma forma. Mas ele tá desapontado de ter feito o que fez. Ok. Durante uns 5 segundos você vê o Lúcio ficar com o olhar muito focado na... Você não tá... Ah não, você fica no escritório, né? Os outros, durante uns 5 segundos, vocês veem o Lúcio ficar com o olhar muito focado na Hein, e a Hein também olhando pra ele, e depois de um tempo o Lúcio dá um suspiro como se ele estivesse prendendo a respiração. Pra você já é uma sensação conhecida, você não tem um retorno tão brusco quanto dele. Ele foi completamente manipulado. A gente provavelmente devia caçar essa ala-sombra. Mas disso tudo eu já sabia. Ah, mas você tinha certeza? Sim, eu tinha sentido que ele era inocente. Não desvaloriza assim o trabalho da menina. Nossa, achei bonito toda a história. Você tá bem? Tô um pouco cansado, eu acho. Ok, Lúcio, Ele não é uma ameaça. olha pra mim. Quando o príncipe chegar, você vai ter de se entregar. Ok? Tá, a gente não pode resolver isso antes dele chegar? A gente pode tentar achar a Regina, mas você vai precisar ajudar a gente. Ok. A gente pode tentar encontrar ela. A gente dá um jeito depois. Naquela hora, o Pedro nos disse que ele tava falando com a Regina? Não. Que eu me lembro, não. Você disse que era uma ala-sombra também? Não. Ele só terminou a ligação e não falou nada sobre ligação também. Gente... Não, mentira, ele falou que era alguém que sabia o que... Você tinha comentado que era La Sombra, eu acho. Você falou, alguém do clã La Sombra sabe que é uma Sombra. Eu mandei uma mensagem pra ele perguntando... Era uma Regina, ala-sombra? Eu só posso responder baseado no que estiver acontecendo comigo no momento. Eu mandei uma Se eu mensagem estar esperando no meu escritório, eu respondo. Bom, enquanto vocês fizeram tudo isso, esse caminho pra conversar e a visão, você esperou eles saírem pra fazer algo específico no escritório? Ou não? Então... Fiquei esperando um pouquinho pra ver se a Regina apareceu. Ah. Ela não apareceu e chegou uma mensagem no seu celular aí. O quê? A mensagem Era uma da... Regina, ela a mensagem da Raine. Era. Eu ligo pra ela de novo. Pra Raine ou pra Regina? Não, pra Regina. Olá, Pedro. Tô aqui? Eu sei que está. Mas aparentemente seus amigos já sabem bastante da minha presença também. Bom, mas aí a culpa é sua, né? Veja bem. Bom, então... Por que não nos encontramos todos pessoalmente? Aonde? Na piscina. Na sala de reunião. Na piscina. Eu desligo. Agora conseguiu. Ah, agora... E eu desço pra piscina. Ok. Você... Avisou alguma coisa? Avisou. Uma mensagem pro meu grupo falando
Seu grupo de seguranças? Ou... Segurança. Ah, tá. Segurança. Falando que eu queria 2 na piscina com a gente e os outros 3, cada um em uma janela em cima aqui dentro da piscina. Você pediu... Armas em punho. Antes de ir pra piscina, eu quero passar no meu quarto e pegar uma arma. Posso? Posso ter uma arma? Sim. Ok. Eu levo Você- a mensagem. Quantas armas eu teria no meu quarto? É, isso que eu ia perguntar. Você teria arma suficiente para todos nós? É, nas bonecas. Montagem dela quebrando as bonecas tirando arma. À vontade. Saindo da... Considerando Eu não sei se você teria muitas armas. Eu acho que você teria armas que são suas favoritas. Você teria armas queridas pra você. Certo. Eu posso pegar minhas armas queridas? Sim, eu só preciso achar aqui uma pra você. Eu acompanho a Dela Coop. Que eu tô achando ela muito legal. Eu olho pra você e eu não falo nada, mas eu deixo. Let's be honest. Eu acho que a gente não devia aparecer todo mundo assim. Do Ao nada. mesmo tempo. É, alguns podiam ficar nas sombras. É só o que eu faço, bebê. Por outro lado, se é uma lá sombra, ficar na sombra não é De fato. no lugar dela. Talvez. Você tem no seu quarto. Sem uma faca grande, 2 pistolas e um fuzil. Eu pego uma. Eu consigo pegar uma pistola e um fuzil? Sim. Pra mim? Sim. Você não consegue usar os dois ao mesmo tempo, mas. Certo, eu muito generosamente coloco uma faca na bota. Coloco um fuzil de um lado, a pistola do outro e eu ofereço uma pistola pra Verônica. Obrigada, querida. Dispõe. Você quer anotar dano, essas coisas? Manda Tá. lá. A pistola pesada é dano 5. E ela tem 8 tiros. Ok, isso também você também tem. Pistola pesada. A pistola. Elas são iguais. Tá. Então a pistola dando 8 tiros. É. E o fuzil ele tem dano 8 e 6 tiros. Dano 8. A faca que dano. Força mais 1. Ok. E aí eu vou pra piscina. Ok. Os meninos já estavam. Então, vocês foram os com a outros gente? 2 foram direto ou vocês passaram no quarto junto? Eu fui direto. Foi direto. Marcos? Foi direto. Foi direto. Sem passar no quarto. Tá. Então, o Pedro, Marcos e Moacir chegam mais ou menos em tempos próximos na piscina. Mas por enquanto a Rainha e a Verônica ainda não chegaram. Elas tiveram que fazer o caminho oposto. Vocês desceram e elas tiveram ainda que subir pro quarto. Quando vocês chegam na piscina, você vê uma... Só uma coisa, Verônica? Você ainda está mantendo o Lúcio perto de você? Sim, Ou não? sim. Ah, não, agora não. Ele desceu com os meninos. Né? Ele desceu? Ah, tá. Então o Lúcio está junto de vocês. O Pedro tá próximo? De mim? Sim. Eles acabaram de chegar mais ou menos na região da piscina ao mesmo tempo. Perto da piscina existe alguma porção de terra grande? A gente tá num apartamento, então. Não. Nem um jardim? Um jardim sim, grande não. Não precisa ser enorme. Quer dizer, pros meus parâmetros não é grande, pra você talvez seja. Quantos Eu você acho precisa? que isso é o contrário, Quantos mas tudo bem. precisa? Do meu tamanho.
Um jardim do seu tamanho? De altura. Ok. A profundidade. Esse cara foi quer nada, fazer? Exato. Bom, naturalmente não. Afinal de contas, a gente tá no 27º andar. Nem deitado. Deitado eu posso? Pode. Deitado é possível. Ótimo, tá bom. Se você desencavar as plantas que estão ali. Não há problema. Só se eu tiver contato com a terra, tá tudo certo. Tá bom. Estraga as taiolas. Enquanto eu tô descendo, eu posso ir Tô perguntando pra verdade. Delacour, tipo... Como é melhor a sua relação com o Pedro? Eu não entendo isso. Tô vendendo barato. Eu moro na casa Eu dele. Vou até te dar. Só isso? Sim. Basicamente. Tá, e vocês moram nessa casa faz tempo? A gente já morou em outras. E se, A gente tem amigos em comum. Enquanto eles me trouxeram isso- pra cá, enfim. e se eles tivessem envolvido com essa história toda? Eu não acho que ele esteja. Ainda não. Pelo Ok. menos. Piscina. Galera da piscina, vocês chegam lá e... Ele faz. Sim, isso, não pergunta, sei, seria muito conveniente. Nessa piscina tem tipo uma varandinha assim. Eu consigo olhar pra rua. Se você estiver dentro da piscina ou fora da piscina? Não, fora da piscina. A piscina, ela tem uma... Eu ia descrever, mas já que a casa é sua, você quer criar a sua piscina? Você quer dizer como é a sua piscina? O formato da piscina água? Ou a região inteira. Eu tenho uma descrição meio pronta, mas se você quiser criar a sua, a casa é sua. Sai de várias janelas de vidro. Aí tem o chão dos dois lados, a piscina no meio. Aí ela faz um L. Depois dela tem um deckzinho de madeira e dos dois lados uns jardins mais ou menos de uns 4x4 com alguns coqueiros. Consigo ver a rua? Sim, depois do final do jardim, no final do deck tem uma sacada. Não, sacada, né? Tipo guarda-corpo. Eu esperava Ali aqui é a piscina infinita de você. Vou tentar chamar um cachorro? Depois deck. Não fui eu que construí o prédio aqui no lugar que a gente tá aqui, ó. Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição, idiota. Vou chamar um cachorro? Oi? Pra essa treta aí? Porra, Mulher reformada. não quer dizer que você vai conseguir, mas você sempre pode chamar. Tá bom. Você quer usar o chamado? Esse vai ser minha casa de verdade. Esse vai ser minha casa de verdade. Ah, não, meu não tá aí. Sabe o que tem muito em São Paulo, Júlio? Que acessa tupos de prédios? Urubus. Pô, urubu. Gaviões. Pomba! Tem uns pássaros gigantes em São Paulo. Não, tem certeza. Tem aqueles gigantes que cruzam. É tudo urubu que eles passam assim. Urubu. Gaviões. Pássaros gigantes. E pum. Quer chamar? Tô só te contando. E é isso. Assim. Isso aqui me define, cara. Uma pomba com doença. O chamado animal, ele pode ser... Sem doença que é difícil. O chamado... Encantada. E ver as pombas baratas. O chamado animal, ele pode ser tão específico quanto você quiser, sei lá, se você quiser chamar a pomba específica que tem uma manchinha preta na nuca que você viu semana passada, você pode tentar chamar especificamente ela, ou você pode ser tão genérico quanto chamar pombos, sei lá, entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Pode chamar mais de um. Pode chamar espécies, você faz um chamado e algum animal, o animal que estiver mais próximo pode responder ou não. Aves grandes. Aves grandes, Todas. mais específico do que isso. Alguma espécie, pelo menos. Pode ser gavião, pode ser gavião. Você consegue Acho que eu não encontrar posso falcões e gaviões em grandes centros urbanos como São Paulo? Não, acredito, mas... Você conseguiria um gavião? Conseguir gaviões? Conseguiria. Então, gaviões. Então, rola aí. Não levou do Corinthians, né? Então rola aí carisma mais sobrevivência. Aí Quebrar alguém. começa a passar o bloquinho na rua e aí chega a Gaviões da Fiel. Faço algum teste? Carisma mais sobrevivência. Com dificuldade. Nossa, alguém me dá mais 3 dados? Boa sorte, mano.
Se eu fosse você, eu usaria os Com dificuldade... De quem? do Lucas. Joga 3 dadinhos aí, porque realmente esse aqui tá... Esses aqui estão bichados. Os vermelhos. Com dificuldade 7. Dificuldade 7? 7. Qual é o seu nome? Tá, dificuldade 7, então... Confunde um pouco esse negócio das Tá de dezenas. sacanagem. É um empate. Isso que dá chamar o Corinthians, né? É complicado. Bom, não deu não. A ideia era boa. Você ouve ele fazendo uns barulhos estranhos. Não sei se... Tá com boa As cena. galinhas. Você vê ele indo em direção à varanda e fazendo uns barulhos estranhos assim pro alto. Eu moro em casa, tem galinha. E enquanto ele tá fazendo esse barulho, você ouve um olá, vindo de um dos jardins. Tá vocês 4 ali por enquanto. Que susto! Eu, hein? Pode se aproximar, Regina. Eu tô bem aqui. Claro que tá. Ela tá... Como foi que você descreveu? Tem a área da piscina e o jardinzinho é na lateral. Os jardins são tipo T, assim. Um T. É, tipo a piscina. De Troy. E aí os jardins são as Entendi. E Ok. Entre eles tem tipo o deck onde tá o... Onde tá o Júnior? Ô, Regina, você não quer dar um passinho pra luz aqui? Só queria averiguar se você não é a Regina Duarte. Eu te acredito. Já volta este andar de São Vampiro. Exatamente. Eu posso te confirmar que eu não sou a Regina Duarte. Pode. E você não quer me ver na luz. Eu também não ia querer ver a Regina Duarte na luz. Timberlake! Mas vocês já querem conversar? Não querem esperar as suas amigas? Elas estão vindo, mas se você quiser ir adiantando alguma coisa, né? A gente pode conversar sobre o tempo. Parece que não vai chover. Eu acho que nós não temos muito tempo pra fazer isso. Não. Quem tá com casaco de pele? Parece que a gente não O tem Lúcio. tempo pra falar do tempo. O Lúcio tá com casaco de pele? A menos que o Verônica tenha pegado, mas a última vez tava com ele e ninguém pegou dele. Eu tenho uma pergunta. Ele vestiu o pra casaco de Regina. pele? Não, ele só tá com ele na mão. A gente tá em 2019, no Brasil, em março. Por que estão usando casaco de pele? Nós somos vampiros. A gente não sente calor nem frio. Exato, mais um motivo. Não é desculpa pra ser... Pra ser idiotinha assim, né, meu amor? Ficar usando casaco de pele no meio desse calor é esquisito. Sem contar que é fora de mão. É super fora de moda. Eu Olha que eu gosto. não sou um exemplo de padrão de beleza. Não é mesmo? Venhamos, comemos. Bom, terminadas as apresentações e escárnios gratuitos, Não foi gratuito. podemos falar de A negócio? gente tá A gente só tem um corpo começando. na piscina. Tinha. Então não foi gratuito. O mínimo que a gente pode fazer é tirar um pouco de satisfação da sua cara. Você tirar satisfação. Tirar um pouco de satisfação. Ter um pouco de satisfação. E curtir com a tua cara, né, Regina? A gente não sai de casa por qualquer coisa. Nem precisei sair de casa. Exatamente. Dinheiro é tudo, né, meu querido? Ok. Ela dá um passo pra fora das sombras que ela tava no jardim. Ela tava coberta por algumas árvores e muitas grandes. Ela dá um passo pra fora e no que ela sai e a luz da lua pega nela, vocês percebem a sombra dela crescendo junto com ela e cobrindo o resto do lugar. Ela é a Regina Duarte? Não, ela não é Regina Duarte. Regina, cadê? Isso sim é melhor. Isso, meu Plot twist! Chega... A Regina casar em branco como você tinha feito. Isso é tão incrível, eu não acredito. Mas que droga, nunca veio convidados especiais pra isso aqui. Tinha vários convidados especiais aqui. Quer dizer, eu esperava, né? Você tem um monte de dinheiro. Por que não vem gente famosa aqui? Tinha várias pessoas famosas. Talvez não tenha percebido. É, eu tava muito ocupado nas sombras. Ela também, aparentemente. Saco. Pois bem, e o que vocês, seus amiguinhos, pretendem fazer agora?
Em relação a quê? Em relação à chegada, A gente pode só esperar. podemos, mas nesse caso eu iria embora e vocês estariam em maus bocados. Será? Não, a gente tem vários joguinhos legais aqui pra gente passar o tempo. Detetive? Ótima ideia! Eu acho que não dá tempo de jogar. Eu particularmente gosto de Monopólio. É, eu imagino. Certeza que você tem aquele com a maquininha. Tenho dúvidas. Avisa quando a gente chegar. A gente também pode encher você de furo e entregar pro príncipe um belo tapete um casaco de pele de La Sombra. O que vocês acham? Eu duvido muito que vocês consigam, mas a gente poderia tentar. A gente tá numa posição... Vocês chegam agora, mais ou menos, nessa fala exatamente. Você imagina? Tá dando pra enxergar ela ou não? Eu fiquei confusa em relação a isso. Sim, só que você vê que ela tem uma sombra sobrenatural que se estende a partir dela e cobre boa parte do jardim e a área da piscina. Ok. A gente tá numa posição menos precária do que você acha, porque tudo que você falou pra mim tá gravado. Será usado contra você no tribunal. Será que está gravando? Tá gravado. Você já ouviu falar da nuvem? Você já ouviu falar de hackear? E eu aposto que eu tenho dinheiro pra pagar hackers melhores que os seus. Afinal de contas, senão você não estaria atrás de mim, né? Uou! Com certeza você tem dinheiro pra fazer isso, mas você precisaria ter dado a ordem antes. Nunca subestime Tony Stark. Jamais, mas o Pedro até que rola. Ela te pegou agora. Acho que ela pegou você. 50-50. 40-60. 40-60. Fechado. Bom, então a gente pretende chegar em algum acordo onde... Tem alguma coisa pra oferecer pra gente? Eu já fiz a minha oferta pra você, Pedro. Sim. Seus amigos não me são tão interessantes. Eu posso usar o olho do caos nela? Você pode tentar. I can certainly try. Era percepção e ocultismo, né? Percepção e ocultismo. O que é olho caos? Achei legal esse nome. É o que eu usei no Lúcio, pra ver a natureza da pessoa. Desvendar a pessoa, o Desvendar âmago a da pessoa, natureza daquela... O âmago da... Gostei disso. É um desconhecido? Vou dizer que ela é uma dificuldade de 9. Então eu tenho um sucesso. Um sucesso? É. Sim, interessante. Sim. Nesse momento. O nome dela é Regina, ela não é Regina Duarte, nem é Regina Casé. Consegue entrar E a Regina George. Você entra na mente da Regina, mas você percebe que é uma experiência bem mais rápida do que a que você teve com o Lúcio. E nessa curta experiência você não tem muita conexão do passado inteiro dela, mas você consegue perceber que ela tem isso arquitetado já tem uns meses, pelo menos, se não alguns anos. E você sabe que ela tem formas de que se ela saísse dali, vocês provavelmente não convenceriam o príncipe de que não estão envolvidos nisso. Ela parece tranquila enquanto ao plano dela dar certo. Eu tenho algum entendimento do que é que tá arquitetado? De qual é o fim que ela procura? Você tem um entendimento de que ela precisava vagar essa posição do Renato e que ela precisava colocar alguém no lugar dele que pudesse facilitar coisas para ela que provavelmente no futuro vão envolver o príncipe. Mas... E que o Pedro é a primeira opção dela, mas que ela não está tão preocupada assim em manter vocês vivos. Se for necessário, ela consegue simplesmente largar vocês pro príncipe e o plano dela vai seguir. Entendi. E é um plano dela.
parece ser um plano dela, não do Sabá, no sentido, não parece uma coisa envolvendo muitas pessoas. Parece ser uma coisa Parece ser algo dela. dela. Tá bom. O assombra o quê? A sombra é Sabá. Sabá. Foi isso que eu perguntei. Ok. Ela te dá uma olhadinha rápida, tipo... Achou algo que gostou, querida? Que eu gostei? Não. Que pena. Eu vou até o Pedro e eu repasso vagamente as informações. Plano era que dela? você passou. Dela sobre dela? Até onde ela conseguiu Até onde eu inferir, consigo sim. inferir, sim. Eu passo rapidamente as informações principais pra você, que são o plano dela. Se não for você, vai ser outro. Ela pode nos matar a qualquer momento. É provável que se ela fugir daqui, a gente não consiga convencer que não foi nossa culpa. E então, nós vamos começar os negócios ou uma chacina? Vai dar um trabalho. Nós somos 6, com 5 seguranças são 11. Nossa chance numérica é bem grande. A nossa chance de poder é bem grande? Aquele menino Sérgio é meio besta. Não sei se ele consegue isso não. Mas ele é forte. Ele é bom de sair na mão. É verdade. O pior das hipóteses, ele pega uma bike. Ele fazia parkour. E o Zezé de Camargo sabe. Ô, eles estão aí, estão nas redondezas. Se você quiser, eu posso chamar eles. São bons de vinho. Chamou ainda? É? Que? Não, porque você tem tanta gente aqui, né? Só deixa eles lá pra caso precisasse. O que Mano, o você Zezé de vai fazer, Camargo e Pedro? Luciano sentando a porrada no vampiro. O Lúcio parece inseguro, mas ele começa a meio que chegar mais perto de vocês e tentar falar meio baixo. O que vocês pretendem fazer? Vocês que me dizem, meus amigos. Você não quer negociar com ela? Você quer ocupar o cargo do Renato? Talvez? Você quer dever algo pra ela? Não. Com certeza não. Vocês querem ocupar o cargo do Renato? Não. Ah, tô bem aqui. Alguém quer dever alguma coisa pra ela? Não? Não. Eu levanto meu fuzil e aponto pra ela. Tira as garras. Calma, Ryan. Calma. Improviso! Ryan, calma. Calma. Tá. Eu pego a pistola que tava comigo e distraio também. Beleza, calma. Eu quero tentar usar dominação nela pra alterar a memória dela. Dominação tem resistência? Não sei. Você que me diz. You are the master. Você quer usar o que exatamente? Você quer... Você tem até nível 3, né? Sim. Você consegue ordenar esquecimento, hipnotizar ou comando. Ordenar esquecimento é modificar a memória. Ou ela só esquece. Que aqui fala que Tipo, apagar. Depende aí do alterar nível... levemente as memórias da vítima. Mas aí depende Ou do... desfazer todas as memórias da Sim, depende de quantos sucessos você tiver. Se você tiver, tipo, um sucesso, você pode remover uma única memória e isso vai durar um dia, depois ela vai se lembrar. Ou 5 sucessos, você pode reconstruir períodos inteiros da vida da pessoa. A partir de 5 sucessos. Tá bom, eu quero jogar. Maravilha. O que é que eu jogo? Desculpa. Raciocínio mais lábia contra... Contra 9. 1, 2, 3, 4, 5 sucessos. Caraca. Dele. Fuck! All I do is win. Que você... Sucessos eu consigo, qual é o grau que eu consigo fazer? Segundo o que o livro fala, você pode reconstruir períodos inteiros da vida do alvo. Oh, yeah.
Quando o príncipe chegar, tá aqui. Períodos inteiros da vida dele. Não vou... Não vou dizer que você consiga refazer a vida inteira da Regina, mas pode, sei lá, se você quiser que ela Na verdade, eu não mude a infância dela inteira pra outra coisa, você pode. Só que nisso você vai dizer, então, você vai dizer o que aconteceu nesse período, entendeu? Você vai pegar esse período que você quis apagar e refazer o que você quiser. Você tava tramando isso faz tempo. Meses e meses, desde que o Renato negou pra você o que você queria. E você ficou pensando numa maneira de tirar ele da jogada e colocar uma pessoa, qualquer outra pessoa, no lugar dele. Até agora tudo isso Meses parece verdade. e meses. Até Pensando, juntando e manipulando cada um de nós pra estar aqui, nesse exato momento. Os candidatos mais promissores pra você colocar no lugar do Renato. O tempo todo. Só que você não conseguiu resistir. A sua raiva pelo Renato era tão grande, mas tão grande, que você fez isso de uma maneira que não era a maneira que você tinha planejado. Você fez isso de uma maneira bruta. Você envolveu o nosso amigo Lúcio e um caçador e... Inacreditável. Você... Exatamente o que aconteceu. Você tá movendo a mente dela daqui pra Mas ela quer se pegar. Você olhava, você olhou pra ele e você não conseguiu segurar a sua raiva. E você simplesmente teve que fazer as coisas sem planejar. E o Lúcio e o caçador e você juntos deram cabo do Renato. Então você sentiu que, na verdade, você desejava o Renato. Você queria o Renato pra você, você queria o poder do Renato pra você. E esse sentimento dentro do seu coração queimava tanto que você não sobrou nada na sua vida depois. Além de vir aqui e contar exatamente isso pra gente e pra qualquer pessoa, porque claramente você perdeu a cabeça. E nesse momento você não importa o que aconteça com você, você não importa se você seja presa, não importa se você seja morta, tudo que você quer é botar isso pra fora. Contar pra todo mundo. Se ajoelhar na frente do príncipe e dizer: eu matei o Renato. Interessante. Depois que você fala tudo isso, você percebe que, como se a lua voltasse a iluminar o local, você percebe que as sombras vão se recolhendo e viram uma sombra normal ao redor da Regina. E ela tá parada, olhando fixa pra vocês sem entender muita coisa. Como se ela tivesse acordado de um sonho bizarro. E ela anda na direção de vocês e pega o casaco dela. E veste o casaco dela e começa a andar quase como se estivesse perdida. Mas ao mesmo tempo como se já conhecesse essa casa muito bem. Porque ela planejou isso durante meses. Ela sabe cada cômodo e cada lugar que tem aí. E ela entra na sala e senta no sofá e fica olhando pra porta. Como se esperasse alguém. Mas isso deu muito menos trabalho do que eu imaginei. Agora eu posso dar um tiro na testa dela? Não. Não! Agora a gente espera. Gente, mas que raios esse príncipe que não chega? Ele tá vindo de onde? Você tá de ônibus. Ele tá Eu falei que a bicicleta era melhor. Eu tenho controle de quando eu posso trocar de personalidade? Não. Como se... Em relação a dela As outras? Em relação às outras? Ou não? Parte de depende da situação. Eu diria que Será? a Della Coupe não tendo muito com o que jogar, ela não tem muito interesse em ficar na luz também. Justo. Se ela não tem coisas que ela possa matar ou interferir de forma violenta. Parece seguro. Eu vou dizer que tanto a Alice quanto
a Blanche conseguiriam entrar agora, mas a Alice geralmente não quer assumir. Então a Blanche volta. Ok. Eu vou sentar do lado dela no sofá. Você... Quando você senta do lado dela, você percebe uma lágrima escorrendo pelo... Tá bem, Regina? Ah, não! Eu vou lá e pego a lágrima dela e lambo. Vai com calma. Ela olha pra você e fala... Por que eu tô com confuso? Passa aqui pro tio. Desculpa, Simone. Ah, você. Faz igual o Desculpa simular essas expressões humanas. É que eu acho fascinante algumas pequenas coisas que a gente perde depois que vira o que a gente é. As pequenas coisas são as mais fascinantes, Regina. Sim. Você já botar alguma coisa pra fora? Você é entre amigos. Bota pra fora. Fica muito ouvido. Por mais tentador que sejam essas palavras, eu dificilmente conseguiria chamá-los de amigos. Mas sim, eu preciso falar, mas preciso falar com alguém específico. Nesse momento, a porta é quase arrombada na sua casa. Uma porta reforçada. E uma... Tem campainha, sabe? E Na uma... sala também? A gente tá na sala? Eu tô com os pés na piscina. Você tá com o pé na piscina? Ok. Tá com ele, com os Porque pés depois que eu vi que as Pode. coisas Dá pra ver, tô suave. então eu queria estar exatamente isso. Posso? Saco cheio deles. E aí dessa porta, mesmo dessa porta reforçada, surge uma comitiva de vampiros, provavelmente muito, muito poderosos, que fazem como se fosse um corredor. Quase derrubei a mesa. Que fazem como se fosse um corredor, e do fundo desse corredor começa a surgir o príncipe. Uma figura já conhecida de vocês, por já terem lidado com ele. Alexandre começa a se aproximar calmamente, andando, abotoando um terno que você reconhece como sendo de uma de suas lojas. Já não se veste bem. Ele chega Compre tanto as minhas lojas. e ele entra e com a voz mais calma que uma pessoa poderia ter, ele olha, identifica a Regina, ele sabe quem ela é, e vocês reconhecem isso no olhar deles, e vira pra vocês. Alguém gostaria de me explicar o que está acontecendo? Ela quer muito falar. Peraí, Xandão. Ela quer falar Eu muito. levanto, estendo a mão pra ele. Olá, Pedro. Oi, Alexandre. Eu tenho um compromisso agora, mas eu vou ficar esperando sua ligação. E eu viro as costas e subo pro meu heliporto. Antes eu falo, Marcos. Fala. Você pode ficar com o apartamento. Não, valeu. E eu? Você vem comigo. Ah, tá bom. Eu preciso que você fique aqui Eu preciso do meu fuzil. mais um tempo, Apartamento. até que tudo seja esclarecido, se não for incômodo. De maneira alguma, Alexandre. Por você, qualquer coisa, claro. Muito obrigado. Eu vou. E vocês disseram que a Regina tem algo a me dizer? Desesperadamente. Nesse momento a Regina se levanta e começa a falar como se ela tivesse alguns minutos de vida e muita coisa pra dizer. E quando ela termina de dizer tudo, de explicar todo o plano dela e de como tudo aconteceu, vocês descobrem que ela só tinha alguns minutos de vida. Assim que ela termina de explicar tudo o que acontece, vocês veem o olho do Alexandre brilhar e ela entrar quase em combustão espontânea e se desfazer em cinzas, a Regina, queimando um pouco do chão. Eu mando limpar. E o Alexandre contendo um pouco a raiva dele, olha pra vocês, fala: eu preciso pensar sobre o que fazer quanto ao cargo do Renato. É uma perda irreparável.
para a nossa comunidade. Eu peço que vocês se recolham e continuem suas não-vidas. Eu entrarei em contato se necessário. Mas afirmo que nós vamos precisar nos reunir para falar um pouco dessa reunião da qual eu não fui informado. Era só uma festinha. E eu acredito nisso, Haim. Diversão bem comportada. Enquanto isso, eu tô lá fora com o Moacir ainda, gente. Bom, Eu não sei, eu olhei pra dentro na hora que o bagulho pegou fogo, eu fiquei... Bom, eu acredito que nós não temos mais nada a conversar, mas acredito que ainda possamos fazer negócios num futuro próximo. Você quer o corpo do caçador? Ele tá na minha banheira. A banheira tecnicamente é do Marcos agora. Ele tá na banheira do Marcos. Mas pode levar, viu? Se quiser, até embrulho, faço numa Tupperware. Não, é desnecessário. Ah, tá. Ok. Bom, eu acredito que então vocês podem seguir com suas não-vidas e nos vemos numa próxima. Lembra, Alexandre, de quem tá cuidando das suas costas, tá bom? Eu posso só fazer um comentáriozinho com o Moacir? Que eu queria fazer? Que no fim eu vi aquilo lá pegando fogo e eu achei muito esquisito. E eu falei, no fim das contas é estranho, né? O Marcos ter alterado... o Marcos não, o Pedro ter alterado a vida a confissão dela exatamente porque a gente tinha chegado à conclusão de que ela já tinha feito. Não sei, eu continuo sem confiar nesse tal desse Pedro. Não sei, né? Ele tem muito poder, então Bom, desde que estejamos do mesmo lado. tudo certo. Eu ganhei uma cobertura. Who cares? Eu posso ficar com a piscina? À vontade. Muito obrigado. E é nesse clima gostoso de desconfiança que a gente termina mais um episódio de 20 Natural. Espero que vocês tenham gostado desse especial de vampiro. Foi bastante tenso fazer isso. É bem complicado estar aqui do lado de mestre na câmera. Foi muito bem. Obrigado. Valeu, José. Obrigado, Miguel e Alex também aqui, galera. Em breve a gente volta com a segunda temporada de 20 Natural. Em breve, a cidade tinha falado sobre isso, né? Saudade delas. Vai acontecer. A qualquer momento. Você que disse? Não. Não, vocês querem falar alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é uma coisa, né? Não usem drogas, que Pode. Falou, galera. Obrigado, pessoal.